Pronto, gente. Então, todo mundo eu acho que deu uma olhada aqui no lab, né? Que a gente ficou de fazer. É um lab que tem algumas funcionalidades, tá? Que é mais para a gente treinar um pouquinho Java. E esse lab, o que é que a gente ficou de fazer nesse lab? São as classes que vão servir de base, né? De back-end, as classes de domínio do problema, que vão acompanhar a gente, muitas delas, né? Vão acompanhar a gente durante todos os labs aqui da disciplina, tá? Então, qual é a funcionalidade desse sistema? A funcionalidade seria um CRUD de usuários, o login de usuário, adicionar a disciplina ao sistema, recuperar todas as disciplinas do sistema, atualizar o nome da disciplina, atualizar a nota da disciplina, adicionar um comentário em uma disciplina, remover um comentário de uma disciplina, remover uma disciplina que foi inserida anteriormente, recuperar uma disciplina com determinado identificador e retornar todas as disciplinas inseridas, que já tinha sido dito aqui, né? Só que agora é ordenadas pela nota, beleza? Eu não fiz isso tudo não, tá? Não deu tempo, também nem dá tempo de mostrar aqui. Mas vamos lá. Não, professor. Oi. Não se preocupe não, a gente também não vai dar tempo. Ai, Deus. Mas vamos lá, né? Eu falei para vocês de vários padrões de projeto, não foi? Que a gente tem aquela palavrinha GRASP, né? Aquela palavrinha GRASP, eu até ia preparar uma aula, mas também naquela dúvida se ia ser visto ou não. Essa palavrinha GRASP aqui é como se fosse o acrônimo de um conjunto de padrões de projeto, né? Padrões de projeto são ideias, assim, de como você organizar a relação entre os objetos de seu programa, tá? De forma que você evite alguns problemas, tá? Então, tem alguns padrões de projeto que a gente usa todas as vezes que a gente vai programar o O, tá? Que é o baixo acoplamento, alta coesão, padrão expert, creator, controller. Isso aqui é muito comum. Controller, a gente vai com certeza usar aqui nessa disciplina quando a gente for fazer uma API de back-end, tá? Vocês lembram que é baixo acoplamento? Ixi. Separar as responsabilidades, cada entidade? Cada entidade tem uma responsabilidade específica, né? E eu não fico tendo, para realizar uma certa responsabilidade, eu não fico tendo que conversar com um monte de outros objetos de outras classes, porque isso cria dependência, né? A questão aqui é diminuir a quantidade de dependências. Então, toda vez que uma classe tem um atributo que é um objeto de outra classe, ou tem um método que recebe um objeto de outra classe, ou retorna um objeto de outra classe, enfim. Todo relacionamento que existe entre as classes são uma forma de acoplamento, tá? Então, isso é uma coisa que a gente deve evitar. Alta coesão. Cada classe que a gente desenvolver, ela deve ter uma responsabilidade muito específica. E a alta coesão, ela serve muito para os métodos, tá? Então, um método que você vai desenvolver e que tem, cada método, o ideal é que tenha só uma única razão de existir. Então, até quando você vai nomear aquele método ali, às vezes você já percebe que a coesão não está boa. Por exemplo, vamos supor que você tem um método, sei lá, que realiza no banco, sei lá, saca e transfere, sei lá, alguma coisa assim. Toda vez que você vai usar a palavrinha aí, algum conector assim para nomear um método, você já percebe que tem alguma coisa errada. Expert, para mim, se você segue o expert, é um padrão que garante alta coesão e baixo acoplamento, por isso que está aqui em letra maiúscula. O expert, não sei se vocês lembram, o expert diz que quem deve ter a responsabilidade de fazer algo é quem tem os dados necessários para fazer aquilo, né? Então, por exemplo, se eu estou num programa de banco, eu tenho uma conta de banco, né? E essa conta que vai ter o saldo, né, o valor que tem em dinheiro naquela conta, então quem deve ser responsável por fazer saque, por fazer transferência, por fazer depósito e tudo mais, deve ser essa própria conta, que é quem tem o saldo, né, que é o que vai ser modificado por esses métodos. Então, assim, quem detém o dado
necessário para realizar alguma tarefa, é essa classe que deve ser responsável por ter um método que realiza essa tarefa, tá? Creator é que a gente pense bem em qual vai ser a entidade daquele sistema que vai ter a responsabilidade de criar outras entidades. Então, geralmente, é muito comum que a gente tenha, por exemplo, o que a gente chama de repositórios, tá? Que são classes que encapsulam coleções, tá? Quando a gente for ver, inclusive aqui, começar a falar de persistência, de banco de dados, a gente vai ter repositórios também, né, com algo similar a esse. São classes que encapsulam coleções. Essas classes, em geral, elas são responsáveis por criar novas classes ou novos objetos, né, do tipo de dado da coleção que ela mantém, tá? Então, quando você tem repositório de aluno, em geral, o aluno vai ser criado dentro desse repositório por essa classe que mantém essa coleção, tá? E o controlador é sempre uma classe, tá? Que ela não faz parte da interface gráfica, tá? Ela não tem nada a ver com interface gráfica, ela não deve ter interface gráfica, mas ela tem métodos, ela expõe, a API desse controlador expõe métodos que tem uma correspondência de 1 para 1, mais ou menos, com a funcionalidade daquele sistema, tá? Então, se você tem um sistema que na interface gráfica tem um botão lá para adicionar disciplina, então, provavelmente, no controlador vai ter um método que é correspondente a essa funcionalidade, mas ela não tem nada a ver com interface gráfica, tá? Então, aqui só para revisar. Eu não vou ficar apresentando aqui disciplina, não. Ou apresentando padrões aqui, não, tá? Vou mostrar o código. Como eu já falei, né? O código do que eu fiz, mas não necessariamente é o mais correto, Só tá um bom? adendo, professora. Oi, Eu gostei da rede social, fofoca e disciplina, né? gostou? O meu foi bem simples, rede social de estudantes, mas fofoca de Olha disciplina aí. também serve. Eu enxergo esse sistema como uma fofoquinha, assim, dos alunos. Inclusive, o professor não é nem permitido entrar. Não tem usuário professor não, né? Tem não, só aluno. Aí eu tentei manter o mais simples possível, né? Então a gente, obviamente, vai ter o aluno. Tá dando para vocês verem direitinho aqui? Eu aumentei a letra aqui. Tá dando para ver direitinho? Tá. Tá, né? Pronto. O aluno basicamente tem e-mail, senha, nome, tá? E assim, na minha cabeça, é tanto que uma coisa que eu senti falta foi de vocês tirando dúvidas sobre a especificação desse sistema. Porque eu própria, quando fui fazer, eu tive que decidir um monte de coisas por mim mesma, tá? Assim, e ninguém tirou dúvidas, né? Eu fiquei até, será que estão fazendo? Fiquei pensando. E-mail, na minha mente, é o identificador único de um aluno, tá? Então, nesse sistema que eu vou mostrar aqui, isso é uma coisa muito importante para essa nossa disciplina, né? Toda vez que a gente for criar uma classe, assim, de uma entidade do sistema, porque aluno é uma entidade do domínio desse problema, né? Toda vez que a gente for criar uma classe dessa, de domínio do problema, a gente pensar em qual é o identificador que a gente quer usar para ela. O identificador pode ser algum atributo específico daquela entidade, mas pode ser também um valor, um long, um número aí, que a gente vai incrementando e garantindo que não vai se repetir, tá bom? Mas aqui eu imaginei que o e-mail seria o identificador único de um aluno. Aí tem a senha e o nome, tá? Essa classe não tem nada de mais, não vou perder tempo com ela. Aí a gente também tem a disciplina, né? A disciplina, isso aqui deu trabalho, quando a gente for programar com Spring, não precisa de nada disso, baixa uma anotaçãozinha, tá? Mas por enquanto a gente teve que manter na mão. A disciplina, na minha mente, ela tem o identificador único, que é nome. Eu acho que depois eu vou rever a especificação do lab, eu acho que faz sentido que o nome seja o identificador, mas eu mantive também um ID para ela, em número, tá? Conforme eu tinha pedido, eu acho, lá na especificação, tá? E aí, além do nome, ela tem um array de notas, tá? Porque também isso eu não expliquei na especificação, acho que isso vai ficar mais claro no Lab 1. Essas notas, os usuários vão inserindo notas, né? Os alunos que já cursaram vão inserindo notas daquela disciplina. E esse sistema retorna a nota média
daquela disciplina, tá bom? Comentários, uma coleção de comentários, e aí para cá, para as notas, eu não precisei criar nenhuma entidade para o sistema, mas para comentário eu achei que era necessário criar uma entidade, tá? Já já eu mostro o que é que tem nessa comentários, nessa classe comentário, tá? Aí aqui não tem nada demais, né? Tem o construtor, tem um monte de gets, mas tem uma coisa aqui que é a parte de comentários, tá? Deixa eu colocar tudo junto para facilitar. Tem duas coisas que eu fiz que não foi mandar fazer automático, né? Essa parte da nota média, tá? Porque o sistema precisa pegar todas as notas aqui que foram inseridas nessa coleção, tá? E retornar a nota média, ok? Então, eu tive que fazer na mão o cálculo da nota média, tá bom? Que não tem nada demais, né? É simplesmente somar todas as notas que estão lá inseridas e retornar, certo? Aqui, nesse caso aqui agora vou fazer assim para melhorar a visibilidade. Dos comentários, eu não sei se vocês lembram que na especificação tem dizendo assim, remove um comentário com determinado identificador. Na verdade, um comentário não deve ser de fato removido. Ele deve ser marcado como removido e não deve mais ser inserido na resposta para o cliente, tá? Isso aqui é uma tentativa da gente já ir se acostumando um pouco com o que acontece nos sistemas reais, tá? Nos sistemas reais, especialmente esses sistemas que as informações são construídas a partir dos usuários, né? Os usuários comentam, os usuários escrevem coisas e geram conteúdo, né? Como é o caso de todas as redes sociais, tá? Nada é apagado, tá? Até às vezes uma atualização, um update de um comentário, que a gente pode editar o comentário depois, né? Na maioria das redes. No Instagram ele já não permite, né? Editar o comentário, você tem que apagar e escrever um novo. Mas mesmo em outras redes que permitem você atualizar o comentário, muitas vezes aquele comentário anterior que foi modificado, ele na verdade, ele é apagado, entre aspas, eu vou explicar o que é esse apagado, e outro novo é inserido. O que é que acontece, né? Essas empresas, né, que mantêm essas redes sociais, muitas vezes elas são alvo, assim, de investigação, não a empresa, né, mas algum usuário e tal. E as empresas acabam sendo solicitadas para entregar para a justiça, né, para quem estiver investigando aquilo ali, as informações que algum usuário escreveu lá, tá? Então, não se apaga, na verdade, nenhuma informação. O que acontece é que, internamente, o sistema tem essa gerência, né, de marcar um comentário, alguma coisa, algum dado que foi inserido anteriormente, que o usuário resolveu apagar, o sistema marca aquilo como apagado e o sistema não retorna mais para a interface gráfica, tá? Mas, no fundo, os dados estão todos lá guardados, ok? De forma que, se houver uma investigação sobre aquele usuário e for requerido da empresa que entregue os dados daquele usuário, todos que ele inseriu ali na rede, que esses dados estejam lá intactos, tá? Então, essa é uma tentativa minha da gente já começar agora, desde o início, já pensando dessa forma, tá? Nada é apagado. A gente chama isso de deleção lógica, tá? Então, a deleção, ela é feita de forma lógica, né? Os dados continuam lá, mas quem está usando aquele sistema acha que deletou, mas no fundo não deletou nada, tá bom? Aí, o que é que acontece? Deixa eu mostrar aqui a classe comentário, para ficar mais fácil. Na classe comentário, alguém quer falar alguma coisa? Comentar alguma coisa? É só dizer que, no caso, apagar a mensagem no WhatsApp é tapeação. No fundo tá salvo lá ainda. Provavelmente. Eu já vi um exemplo parecido na internet, que o cara utilizava tinha um atributo lá no banco de dados, numa coluna, que era booleano, que dizia se aquele campo estava deletado ou não.
Aí, no exemplo, ele fazia um CRUD, né, e tal, aí quando ele deletava, ele só setava essa variável, só setava isso no banco de dados. Exatamente isso que ele vai fazer. Aí até hoje eu perguntava por que ele fazia isso e ele não removia. Ah, tá, por isso que tu escreveu aqui, agora não faz tudo faz sentido. sentido. Entender agora o teu comentário aqui do chat. Então, a gente vai fazer exatamente isso, tá? Então, a classe comentário, né, ela representa um comentário do sistema, tá? Então, esse comentário, ele vai ter o string, que é o comentário em si, certo? Tu ficasse com essa dúvida até hoje, Jobson? Até hoje. Hein? Um ano de dúvida. E ainda bem que tu veio para aula. Olha aí. Comentário, né? Tem a string do comentário. Nesse caso aqui, eu optei por colocar o e-mail do usuário, que está associado a esse comentário. Por quê? Tá? Também quando a gente for ver string, o que vai ficar aqui não é bem o e-mail, vai ficar o usuário em si, porque vai ser um relacionamento que a gente vai ter entre essa entidade comentário e a entidade usuário, tá certo? Mas aqui para simplificar a vida da gente, eu mantive só o e-mail, mas isso já é uma relação. Percebam que isso traz uma conexão entre o comentário, né, que foi escrito, e quem é o usuário que escreveu aquilo ali, tá? Então, a gente já está mais ou menos entrando num sistema desse, de forma que, com essa identificação de quem é o usuário que escreveu aquilo ali, a gente pode começar a fazer algumas checagens. Por exemplo, quem deveria ter o poder de deletar, né, logicamente, esse comentário? Apenas o usuário que escreveu. Né? Afinal, a gente não pode ficar deixando Jobs se escreve um comentário, eu vou lá e eu que apago o comentário. Isso não pode acontecer. Tá? Então, já para a gente tendo essa noção de que os sistemas que a gente vai desenvolver aqui tem muito, como a gente está falando de dados, né, e dados são muito importantes para as empresas, vai ter sempre essa noção de autorização, de quem fez o quê, e quem pode fazer o quê, tá? Que é uma coisa também que a gente vai ver muito aqui. E aqui já é uma denotação, assim, de um relacionamento entre uma entidade que é aluno, nesse caso aqui, e a outra entidade que é comentário, porque cada comentário é escrito por um aluno, certo? E aí a gente tem o booleano, o famoso booleano que Jobson acabou de comentar aqui, que esse booleano aqui, ele vai indicar se esse comentário foi removido ou não. Ele começa com falso, tá? Para indicar que o comentário não foi removido. Claro, ele acabou de ser criado, então ele não foi removido. Mas esse comentário, quando alguém apaga um comentário, simplesmente torna esse booleano true, tá? Então, aqui só para ficar entendido, tá? Ó, essa classe do comentário, ela tem esse método setRemovido. Quando recebe isso aqui para true, significa que esse comentário foi removido, tá? Essa classe não tem nada demais, né? Além de coisas getters, setters e tal. Eu vou voltar para a disciplina para a gente ver o que é que isso acarreta, tá? Disciplina, no final das contas, pode ser visto como um repositório de comentários também, né? Porque existem os comentários daquela disciplina, e a disciplina está mantendo aqui uma lista de comentários que os alunos fizeram associados àquela disciplina específica, tá? Então, aqui a gente tem 3 métodos que encapsulam essa responsabilidade de manter essa coleção, tá? Um que é o get comentários, outro adiciona comentário e outro remove comentário. O get comentário, ele simplesmente vai varrer a lista de comentários, mas vai criar uma nova lista, ó, comentários válidos, apenas com os comentários que não estão removidos, tá certo? Então, só os comentários que não estão removidos vão ser inseridos nessa nova lista e essa nova lista vai ser retornada, ok? Então, toda vez que eu for retornar uma disciplina nesse sistema, na verdade, eu não vou retornar todos os comentários que estão nessa coleção aqui, tá? Porque aqui vai ter comentários que foram deletados, ou nessa coleção aqui. Aqui vai ter comentários que foram deletados e outros não. Então, eu vou retornar só aqueles que realmente são válidos através desse método, ok? A outra coisa que a gente faz aqui em relação a comentário é adicionar comentário. Adicionar comentário não tem muita novidade, é simplesmente criar fazer um new de comentário. Aqui a gente já vê o padrão creator, tá? Funcionando, porque quem é que é responsável por fazer o new de comentário? É quem mantém uma coleção de comentários. Quem mantém uma coleção de comentários é uma disciplina. Então, é aqui que está o new de comentário, certo?
Eu fiz um insistent.alt quando eu estava tentando testar alguma coisa. Deixa eu tirar aqui, para não ficar tão feio. Então, a gente simplesmente adiciona um comentário nessa lista e retorna o comentário que foi adicionado, tá? E, finalmente, remover um comentário. O que é remover um comentário? É a deleção lógica feita aqui, tá? Aqui eu recebo o identificador do comentário, e-mail do usuário. Então, eu vou varrer aquela lista de comentários que a disciplina mantém, tá? O array de comentários. Vou primeiro checar, o ID desse comentário é igual ao ID que eu recebi? Quando for igual, eu vou fazer uma segunda checagem, tá? Quando a gente estiver falando de Spring Boot, isso aqui não vai ser feito aqui, tá? Isso aqui vai ser feito em outro lugar. Eu vou checar se o e-mail do usuário é igual a esse e-mail que eu recebi, tá? Aí, quem tem essa responsabilidade de saber quem é o e-mail do usuário do comentário? É o próprio comentário, tá? Chequei, foi igual. A deleção é simplesmente fazer set removido ser true, que é aquele booleano que a gente usou para fazer a deleção lógica, tá certo? Se por acaso o e-mail do usuário que está solicitando é diferente do e-mail do usuário que escreveu o comentário, a gente vai lançar uma exceção porque ele não tem essa permissão para fazer isso, tá bom? E se por acaso o identificador do usuário não foi encontrado, do comentário não foi encontrado lá dentro dos comentários daquela disciplina, a gente vai dizer que esse comentário não existe, tá? Então, essa é a classe disciplina, não tem nada de diferente, assim, do que a gente já viu, tá? Então, a gente já viu aluno, comentário, disciplina. Quando a gente olha essa classe disciplina e quando a gente olha esse sistema aqui, esse sistema fica o tempo todo, ele adiciona a disciplina, aqui eu não falei, né, mas esse método deve retornar a disciplina que foi adicionada, tá? É sempre importante, quando a gente modifica qualquer recurso de um sistema desse, que a gente retorne esse recurso para que o cliente dessa API, né, o cliente desse sistema, pensando agora que esse cliente é um outro programa, que consiga recuperar informações sobre esse novo dado, né, essa nova entidade que foi inserida no sistema. Então, por exemplo, quando eu adiciono uma disciplina, né, se tiver um ID, que é um número que o sistema gera, né, um número único para ser o identificador daquela disciplina. É bom que o cliente saiba que ID é esse dessa disciplina, para que ele depois possa usar esse identificador para solicitar, recuperar essa disciplina específica que foi criada, tá? Então, em geral, toda a funcionalidade desses sistemas, né, e esse que a gente vai estar construindo aqui, eu estou tentando já seguir a lógica do que a gente vai fazer no futuro, retorna esses dados que foram modificados ou que foram inseridos para que o cliente desse sistema tenha informação suficiente para usar o sistema. Então, por exemplo, se eu adiciono um comentário, eu devo retornar informação. Aqui, no caso, quando eu adiciono um comentário, eu acho que eu estou retornando a disciplina com os comentários válidos. E aí, esse comentário que foi adicionado vai ser retornado lá para o cliente. Mas eu poderia retornar só o comentário, tá? Para que o cliente desse sistema saiba qual foi o identificador daquele comentário. E no futuro saiba, por exemplo, usar esse identificador para apagar o comentário, por exemplo. Tá? Claro que a gente pode recuperar, né, os dados, todos os dados, né? Poderia ter aqui nesse sistema, deveria ter, eu quero recuperar todos os comentários de uma dada disciplina, todos os comentários feitos por um determinado usuário, né? A gente pode ter funcionalidades desse tipo que auxiliem aí para que o cliente, que é um outro programa, consiga usar esse sistema, tá certo? Então, vamos lá. Aí, pensando nisso, que a gente deveria retornar uma disciplina muitas vezes, deixa eu vir aqui para a minha fachada. Essa fachada aqui é um controlador, tá? Eu estou chamando de fachada, mas é um controller, uma fachada de controle, tá? E é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Isso é mais um padrão de projeto, tá? Você pensa nas funcionalidades do seu sistema. E essa classe aqui, tá? Um objeto dessa classe aqui, ela vai ter um método, uma operação, digamos assim, para cada funcionalidade do seu sistema. De forma que cada botão daquela interface gráfica que um dia vai ser feita, mas aqui a fachada não tem nada de interface gráfica, tá? Mas que
cada botão de funcionalidade esteja associado a um método aqui dessa fachada de controle, tá? E isso a gente vai usar muito quando a gente for programar os nossos sistemas aqui usando Spring Boot. Pode falar, Carlos. Opa, professora. Nesse caso, a gente usando o padrão MVC, Uhum. o controle faria esse papel da fachada? Faz. Então, tipo, a gente vai ver que para lá no controlador vai ter cada rota da sua API, vai ter lá um método associado lá no controlador. E no final das contas, as rotas, né, de sua API, os endpoints, são exatamente as funcionalidades de API que você está desenvolvendo, né? Uhum. Mas aí vai ser exatamente assim, tá certo? Agora, claro que a gente pode ter mais de um controlador, tá certo? Aqui é um sistema muito simples, tem só uma fachada, mas quando a gente for fazer os nossos sistemas, pode ser que a gente opte por ter mais de um controlador, tá bom? Continuando, tá? Aqui, então, é a fachada. Eu chamei essa fachada de fofoca de disciplinas, que é para vocês ficarem fazendo fofoquinha, tá certo? Sobre as disciplinas que vocês cursaram. Poderia separar em duas fachadas. Não tem problema, não. É só que eu achei mais simples aqui nesse caso fazer uma só, tá? Às vezes, dependendo do que você está programando, né? Você vai ter que ter. Você pode ter uma fachada única que chama essas outras, tá? Depende de como é que você fez o design do seu software. Você pode ter uma fachada única bem simples, que dentro dela ela conhece todas as fachadas que você desenvolveu, e aí ela vai roteando para aquelas fachadas específicas, tá bom? Então vamos lá. O que é que a gente tem aqui nessa fachada? Dessa fachada, ela só conhece duas classes desse sistema, tá? Por enquanto, tá? Como atributos. Um repositório de disciplinas, que vocês devem imaginar já o que é. O que seria um repositório de disciplinas? Só pelo nome, assim. Cadê, pessoal? Ninguém quer falar nada. Onde tu vai armazenar tuas coisas? Seria tipo Eu vou uma lista armazenar o onde quê? vai armazenar as disciplinas e tal. Perfeito, isso. A gente diz que essa classe, repositório de disciplinas, ela encapsula uma coleção, tá? Toda coleção, tô falando aqui, ó, tá? Toda coleção, ela permite operações nela. Que operações uma coleção permite? Busca, né? Quando eu busco se um determinado objeto está naquela coleção. Remoção, que é a deleção. Atualização. Adição de novos elementos, tá certo? Que é basicamente o CRUD, que a gente chama de CRUD, tá? Então, essa classe, repositório de disciplinas, ela encapsula uma coleção, tá? Nesse caso, uma coleção de objetos do mesmo tipo, tá? Que é do tipo disciplina, ok? Então, ela encapsula uma coleção dessa. E aí, como ela encapsula, ela vai ter esses métodos todos que as coleções permitem, tá? De adicionar disciplina, de buscar uma disciplina. Na verdade, isso aqui é uma coisa de controle, tanto que foi privado, tá? De recuperar todas as disciplinas que estão nessa coleção. De atualizar o nome, por exemplo, de uma disciplina. Ou de recuperar uma disciplina específica. Como eu coloquei o nome como sendo o identificador, então eu estou sempre recebendo esse nome, porque é através deles que eu vou recuperar uma disciplina específica, tá? Recuperar uma disciplina, porque aqui foi um privado que auxilia nesse outro de recuperar a disciplina. Adicionar uma nota em uma disciplina, tá? Aqui eu ainda adicionei recuperar o número de disciplinas cadastradas, adicionar um comentário em uma disciplina, remover um comentário de uma disciplina, tá? No fundo, adicionar comentário, remover comentário é uma responsabilidade que essa classe aqui simplesmente delega para a classe lá de disciplina, que é quem vai ser o repositório dos comentários, tá?
recupera a disciplina pelo nome, enfim. Não tem muita coisa assim de especial aqui não, tá? Se vocês forem tendo dúvidas, vocês me interrompam, por favor. No repositório de alunos é a mesma ideia, só que agora é para os objetos do tipo aluno, tá? Então a gente vai conseguir adicionar aluno, remover aluno, recuperar aluno, enfim, uma série de funcionalidades aqui relativas a esse recurso aluno, tá? Estou tentando aqui já inserir uns certos jargões aqui do que a gente vai começar a falar. Toda vez que a gente tem uma entidade que faz parte do domínio daquele sistema, do problema daquele sistema, como aqui disciplina, aluno, comentário, essas coisas, quando a gente for fazer um sistema mesmo de fato, essas coisas provavelmente vão ser tabelas no banco de dados, a gente chama elas de entidades, e quando a gente está falando de um API REST, a gente chama que são recursos desse sistema, o recurso aluno, né, o recurso comentário, o recurso disciplina, tá? Então, vou sempre tentar já trazer um jargão, assim, que já está mais voltado para o que a gente vai ver depois no curso da gente. Não sei se vocês perceberam que aqui em fofocas de disciplinas, cada método sempre retorna alguma coisa, tá? É raro, a gente nunca vai ter um método que não retorna nada, tá? Nesse caso aqui, adiciona aluno, vai retornar o aluno que foi adicionado, tá? Remove aluno, vai retornar o aluno que foi removido, tá? Esse login, aqui esse login foi uma coisa bem fake, assim, bem de brincadeirinha, eu não quero nem tratar muito disso aqui agora, porque depois a gente vai fazer isso, o login em si, ele não diz muito, o que diz muito é o dado que esse login gera e que dá ao usuário, no futuro, a autorização de fazer certas coisas no sistema, tá? Isso aqui a gente vai ver depois. Adicionar uma disciplina. Então, adicionar uma disciplina, eu retorno uma disciplina, só que eu estou retornando uma disciplina para retornar. Oi, quem falou? No caso, o login não precisa fazer agora no token, nada não, né, pessoal? Só um fakezinho, né? Não. Okay. O meu fake foi tão fake que eu estou com vergonha de mostrar, mas vou mostrar. Eu pego o e-mail e a senha, aí eu passo lá para o alunos, para o repositório de alunos. Aí, aqui no repositório de alunos, deixa eu ir no login que é mais fácil. Aí no repositório de alunos, eu recupero o aluno, aí eu vejo se o aluno realmente existe, aí se o aluno não existir, é falso, né? Esse aluno nem existe, eu retorno uma coisa falsa, um resultado de login falso, e se o aluno existe e a senha está correta, eu retorno esse resultado de login true. Aí, esse resultado de login é uma coisa bem tola, né? Se for true, aí vai retornar usuário logado. Se for falso, vai retornar sem o login correto. Só para dizer que tinha mesmo, mas não. A gente vai ver isso depois, tem uma ou duas aulas para tratar só de autorização, com token, tá? Não se preocupem, não. Mas aqui, ó, eu estou adicionando uma disciplina e estou retornando um negócio chamado disciplina para retornar. Os meus monitores, sabem por que eu estou fazendo isso? Gostaram dos meus monitores? Estão aqui? Quem são? É a Anderson, né? Quem mais? Gabriel. Quem mais meus monitores aqui da disciplina? Arthur Vocês sabem também. por que é que Arthur é... Vocês sabem por que é que eu não estou retornando a disciplina? Tcharam. Cadê, gente? Depende das informações que você quer retornar, né, no caso. Exatamente. Isso é mais um padrão de projeto que se chama DTO, que a gente vai falar sobre isso depois. Exatamente, Vinícius. Aí, Vinícius, monitor, Arthur, monitor, Anderson, monitor. Vou decorar o nome de vocês, estão lascados. Então, na verdade, a minha disciplina, lembra que ela vai ter todos os comentários, inclusive os que foram apagados. Ela vai ter todas as notas, que talvez nem seja útil para o usuário que é a nota média daquela disciplina, tá? Então, essa disciplina para retornar, ela vai ser só a nata da disciplina. É aquela informação que realmente o cliente desse sistema precisa receber, tá? Então, a gente vai ocultar aqui algumas coisas. Por exemplo, se a gente estiver retornando esse aluno aqui, como eu estou retornando, tá? Eu estou retornando a senha do aluno aí. Isso é errado, concorda?
Não faz sentido eu retornar a senha aqui. Faria sentido eu retornar só o e-mail e o nome que foi cadastrado, tá? Positivo. Então, aqui eu deixei errado, mas aqui eu quis fazer o certo, só para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo aqui. Esse tipo de como é que eu digo? Cuidado. Esse tipo de cuidado a gente tem que ter o tempo todo quando a gente está lidando com esses sistemas que a gente vai construir aqui na nossa disciplina, tá? Sistemas que têm muitos usuários em rede, que acessam os dados através de uma API, a gente tem que ter muito cuidado com a segurança, tá? Porque esses dados são importantes para alguém, né? Esses dados são importantes para quem contratou esse software, tá? Ser desenvolvido. Então, aqui essa disciplina para retornar é uma disciplina, ela parece muito com a disciplina, ela vai ter nome, mas ela já não vai ter uma lista de nota, tá vendo? Ela tem só uma nota. Ela vai ter uma lista de comentários, mas a gente vai ver já já como é que vai ser essa lista. Vai ter um número de likes, tá? Só que essa lista de comentários, como é que eu estou recuperando essa lista? Eu estou usando esse método estático aqui para criar uma disciplina. É como se fosse uma fábrica de criar essas disciplinas para retornar. Aí recebe a disciplina original, tá? Aí faz o NIO da disciplina para retornar. Isso é um padrão de projeto também, tá, pessoal? Aí ele vai pegar o ID dessa disciplina, vai pegar o nome dessa disciplina. No lugar dele pegar o array de notas, ele vai pegar a nota média, porque lembram que esse getNota, ele calcula a nota média com base no array de notas que tem lá na disciplina, tá? Vai pegar o getComentários, lembra que esse getComentários cria uma nova lista de comentários só com os comentários Factory Method. É porque é mais comum usar isso aqui quando a gente tem muitos tipos diferentes, né? De objetos que eu posso criar numa hierarquia. Aqui não é o caso, mas eu achei que ficava mais bonitinho fazer isso, tá? E aí eu crio essa disciplina aqui só com a nota média. A diferença é que ela vai ter só a nota média e vai ter só os comentários que não foram apagados, tá? Os comentários válidos. Então, aí eu retorno essa disciplina aqui para o cliente desse software, tá? Que a gente já tem que começar a ter em mente que esse cliente não é uma pessoa, esse cliente é outro programa, porque a gente vai desenvolver uma API aqui, tá? Quem queria falar? Gabriel, pode falar. Professora, é uma dúvida que eu fiquei agora. No caso, por que a senhora não colocou essa disciplina para retornar como se fosse uma classe filha de uma classe abstrata, talvez, disciplinas? Podia. Não coloquei porque eu não achei que Eu pensei que era do padrão. Não. Assim, inclusive, quando a gente faz DTOs, a gente geralmente não tem uma relação assim com a entidade, né? Até porque as entidades, o que a gente vai fazer no futuro, é proibido ter herança, né, lá. Entendi. Então, eu estou tentando ao máximo fazer aqui coisas que vão ser parecidas com o que a gente vai continuar fazendo, certo? Mas em outro sistema, nada impediria, tá? Mas a herança, para a gente usar a herança, precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido no sentido de que vai ser útil, de que vai facilitar, de que aquele acoplamento... É um acoplamento muito forte, a herança, né? De que aquele acoplamento vai realmente ser útil aqui no software. Se não for, usa só composição. Certo. Não tem problema não, tá? Composição é melhor que herança para muitas coisas. Herança só faz sentido se tiver uma interface e a herança for de interface e não de implementação, porque é um acoplamento muito forte. Entendi. Então, no caso, o objetivo é ter o menor acoplamento possível aí. Sempre, tá? Senão, quando você for mexer numa coisinha assim, aí você tem que mexer. Você quer mexer em uma funcionalidade, você tem que mexer em 10 classes diferentes para fazer aquela funcionalidade ali, entendeu? Ou então, às vezes, você modifica em um lugar, por conta do acoplamento, você quebra outros códigos que não tem nada a ver com aquilo ali, mas você quebrou porque está muito fortemente acoplado. Então, esse tipo de sistema, eu estou tocando nessa tecla, porque eu acho que muitos de vocês vão trabalhar com isso, assim, na vida profissional de vocês. E a manutenção desses sistemas é muito importante. E quanto melhor o design desse sistema, mais fácil de manter, né? Se você tem um sistema todo fortemente acoplado, você vai modificar uma coisa, você vai ter que modificar um monte de outras coisas que estão acopladas com aquilo ali. Então, vamos lá. Todo mundo entendeu, né? Essa disciplina para retornar a ideia?
Isso aqui depois, vocês vão ver que é um padrão também chamado DTO, tá? Data Transfer Objects. São objetos que são construídos com o objetivo apenas de transferir dados para o cliente do sistema, tá? Ele não é um objeto que vai estar lá no banco de dados específico, ele é construído na mão, assim, artesanalmente, só para retornar para o cliente algo que seja útil para o cliente, mas que não exponha dados que não precisam ser expostos naquele momento, tá certo? Que mais aqui que tem? Aí tem adicionar disciplina, acho que não tem nada de muito diferente mais não, tá? O design foi esse, eu tenho uma fachada, né? Cada método dessa fachada é uma funcionalidade do sistema, tá? Eu tenho 2 repositórios que encapsulam a coleção, um que encapsula a coleção de alunos, outro que encapsula a coleção de disciplinas, tá? Essa fachada, ela vai ter um método para cada funcionalidade, e vocês percebam, ó, que eu só tenho uma linha aqui, tá vendo? Só tenho uma linha de código. Eu não preciso de mais do que isso. A fachada, que é no futuro o nosso controlador, é um software que não sabe fazer nada, tá? Em geral. Mas ela sabe quem sabe fazer. Ela sabe acionar a entidade certa que sabe fazer aquilo ali, que no futuro vão ser nossos serviços, certo? Então é isso. Aí eu, para testar se estava funcionando, né? Que eu só não vou mostrar ao menino sem saber se está funcionando. Aí eu fiz um teste. Foi aqui que eu pirei, viu? Por causa desse danado, desse módulo aqui. Cadê meu teste? Deixei até aí, porque foi o primeiro. Fiz funcionar e estava aí, porque o certo nem é estar aí, né? O certo é você ter outro pacote de código-fonte, né? Aí eu vi agora que é porque agora o Eclipse tem um negócio que você tem que dizer se ali tem teste ou não, né? E aí o meu JUnity, eu tinha que colocar eu nem lembro mais, foi no módulo. Tinha que colocar aqui no módulo, mas tem outra coisa que eu tive que fazer, que é o class, é o path do módulo e o path do class path, coisas diferentes. Aí tem que ficar no path do módulo e não no class path. Aí, enfim, quando eu consegui descobrir isso, aí deu certo. Aí eu deixei aqui, mas é feio, tá, gente? O certo é ter um pacote de código-fonte separado só para os testes, tá certo? Mas vamos lá, aí eu fiz esses testes, era só coisinha tola para a gente ir vendo se estava funcionando ou não, né? Então eu tenho o Fofoquinha Boa, que é. Eu fiz o teste só da fachada, tá? Que é como se fosse um teste mais funcional do que qualquer outra coisa. E aí a gente tem aqui essa fofoquinha boa aqui dos alunos. Aí, primeiro, como é que eu adiciono aluno? Aí eu criei, né, o Fofoquinha Boa, adicionei, nem precisava criar isso aqui. Adicionei Anitta e adicionei Juliette, tá? Aí eu vi que, antes de adicionar a Anitta, ó, eu vi que eu só tinha nenhum aluno cadastrado. Aí agora eu mandei, ó, aqui nessa linha de código, eu estou mandando adicionar a Anitta de fato. Então, estou adicionando a Anitta como aluno. E agora, ó, eu tenho um aluno cadastrado. E esse aluno cadastrado foi exatamente, né, porque eu retornei o aluno que eu cadastrei aqui pelo meu software e eu estou comparando ele com a Anitta e realmente foi a Anitta que foi adicionado. Inclusive, se eu recuperar através do próprio sistema o aluno que tem a chave, né, o e-mail anita.funk.org, que é o e-mail de Anitta, vocês sabiam? Brincadeira, claro que não sei, né, qual é o e-mail dela. Aí eu comparo se eu estou recebendo exatamente a Anitta, estou. A mesma coisa eu faço com Juliette, tá? Eu crio o objeto aluno correspondente a Juliette, vejo que só tinha um aluno adicionado, mando adicionar a Juliette, vejo que agora eu tenho 2. Estou acompanhando tudo. E agora eu vejo que realmente quem foi adicionado foi realmente Juliette, tá? Consigo recuperar do sistema esse aluno, que é exatamente igual que eu mandei adicionar. Então, aqui com isso, eu estou com confiança de que eu estou com um código correto, assim, a funcionalidade correta. Tentei
recuperar um aluno com um e-mail errado, que foi Juliette, mas eu esqueci do segundo T, e vi que eu recebi um nulo, porque esse aluno não existe, certo? Eu acho mais fácil fazer um teste assim do que fazer um main, para testar esse tipo de sistema. Já pensou ter que fazer? Eu acho que teve alguém que fez. Eu estava vendo o repositório de alguém que fez uma interfacezinha para poder ver e tal, mas acho menos trabalhoso fazer esse teste aqui. Aí depois que eu fiz esse teste, eu fiz o teste de remover aluno, porque também era uma funcionalidade, e aí eu adicionei os alunos, né? Aí eu vi que eu tenho 2 alunos adicionados, agora eu tento remover o aluno Anitta, vejo que só tem um, que o aluno que foi removido foi exatamente a Anitta, tá? Vejo que Juliette continua lá no sistema, e se eu tentar pegar o aluno Anitta, que ele não existe mais, aí vai me retornar nulo, tá? Então, esse foi o segundo teste que eu fiz. O terceiro teste foi se eu tentar remover um aluno que não está cadastrado, ele tem que me retornar essa exceção, aluno não cadastrado. Se eu tentar aqui, que é o login, aquelas besteiradas de login, não vou nem passar aqui. Adicionando disciplina, tá? Primeiro eu vejo que não tem nenhuma disciplina cadastrada, tá? Depois eu peço para o sistema adicionar a disciplina. Aliás, eu peço para o sistema adicionar uma disciplina chamada atualidades. Note que para adicionar uma disciplina, a gente só precisa dar o nome da disciplina, porque as informações que a gente vai ter sobre essa disciplina, elas vão ser construídas exatamente com o uso da rede social pelos usuários da rede, né? Que são as notas, os comentários, certo? Então, para criar é muito simples. Eu simplesmente, para adicionar a disciplina, passo o nome daquela disciplina, que nesse caso aqui do que eu fiz, tem que ser um nome único, tá? Depois, eu vou ver que agora eu tenho uma disciplina. Aí eu criei outra disciplina, dança contemporânea. Aí eu vou ver que agora eu tenho 2 disciplinas. Se eu tentar recuperar uma disciplina que tem o nome atualidades, eu vou ver que é exatamente a disciplina atualidades e para dança da mesma forma, tá? Eu não testei isso aqui, não terminei isso aqui, não deu tempo. Atualizar nome. Atualizar nome eu acho que tem um bug também, porque eu acho que eu não estou testando se eu estou atualizando para um nome de uma disciplina que já existe. Tá? Mas, enfim. O sistema permite atualizar o nome, aí eu coloco aquelas mesmas 2 disciplinas, vejo que as 2 estão lá no sistema e atualizo o nome de uma, tirando o cedilha e tirando o acento, para ficar sem cedilha e sem acento. Agora, se eu tentar recuperar com o nome antigo, a disciplina não existe mais. Se eu tentar recuperar com o nome novo, eu consigo recuperar a disciplina. Eu consigo pegar a nota da disciplina. Enfim. E depois adiciona a nota, também foi só o teste para adicionar a nota. Crio a disciplina, adiciono a disciplina, vejo que a nota dela começa com 0. Adiciono uma nota, peço ao sistema para adicionar uma nota, vejo que aquela nota agora foi atualizada, adiciono uma segunda nota, vejo que foi atualizada e assim eu tenho segurança de que isso está correto. Claro que esses testes que eu fiz aqui são muito básicos, tá? Mas pelo menos para a gente ter alguma confiança. Adiciona comentário, aí eu adiciono o usuário, adiciono a disciplina, e agora eu vou adicionar um comentário, tá? Naquela disciplina, qual é o comentário? Ótima disciplina, recomendo, quem comentou foi Juliette. Vejo agora, né, que essa disciplina, tá? Eu pego agora a lista de comentários dessa disciplina, vejo que tem um comentário. Eu estou vendo aqui, checando aqui se esse comentário foi exatamente o que eu coloquei. Foi exatamente o que eu coloquei. Recuperar a disciplina. O ID desse comentário é o ID 0, igual como eu achei que era, né? Porque eu desenvolvi, eu sei que é o ID 0, porque é o primeiro comentário que eu estou colocando. E depois eu vejo que quem comentou foi Juliette, que realmente foi, e aí eu tenho alguma segurança aqui de que esse negócio está certo. Aqui é para, se eu tentar remover um comentário que não existe, eu quero retornar, eu quero lançar essa exceção, o comentário não existe, aqui eu estou só fazendo esse teste, tá certo?
E aqui se eu quero apagar um comentário, mas o usuário que está tentando apagar é diferente do usuário que escreveu o comentário, então eu quero lançar a exceção não tem permissão, e aqui eu estou só testando isso, tá? Então eu adiciono um comentário que foi feito por Juliette, na disciplina Atualidades, e aí eu vou tentar remover, mas o usuário que está tentando remover é a Anitta, tá? Então eu quero que essa exceção seja lançada, isso foi testado. Ficou tudo verdinho, a gente tem confiança de que mais ou menos está como a gente queria, tá certo? Então, para quem estava assim, meio enferrujado, essa parte aqui de Java, eu espero que tenha ajudado um pouquinho, tá?